Meu nome é Maria Luísa. Desde pequena, minha mãe me leva pra doutora Angélica. E desde pequena eu tomo homeopatia. Eu nunca mais precisei tomar antibiótico. E eu sempre ficava com a dor da garganta, mas tomando homeopatia eu sempre ficava boa. Eu amo muito as bolinhas e o líquido que a tia Angélica traz, manda pra mim. E é só tomar uma homeopatia que fica boa. Tchau. Eu me chamo Glaucia Amélia, já sou paciente da homeopatia há mais de 30 anos. Posso dizer que mais de 23 anos consecutivos. E o tema desse congresso Ansiedade é um tema muito importante, inclusive que é a preocupação mundial. A ansiedade vem do medo. O medo é um sentimento muito importante. Temos que ter medo. O medo fez com que os primatas se agrupassem, se unissem para viver em sociedade, criassem mecanismos de defesa. Então, o medo é necessário. Só que o medo tem que ser equilibrado. Porque quando o medo não está equilibrado, ele gera doenças. Ele gera ansiedade, ele gera crise de pânico, ele gera depressão. Uma depressão mais profunda que, inclusive leva você ao suicídio. E hoje, a Organização Mundial de Saúde está preocupada com o suicídio, o índice alto na criança e adolescente. Porque é uma sociedade que se cobra hoje muito o ter. Você tem que ser o melhor, você tem que ter objetivos, você tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, e vou ficar jogar, tem que ser... Tudo tem que ser melhor, tudo é muito rápido. E aí isso gera uma ansiedade, porque você não consegue ter a velocidade que o mundo quer. Então, o medo é necessário, contanto que seja trabalhado. E eu vou relatar, em dezembro, um medo que me permeou. E eu tenho certeza que não vai ser o último medo, porque nós somos seres em evolução. Então, sempre vão aparecer sentimentos para ser trabalhados. E eu fui levar meu neto no consultório de Angélica, na consulta rotineira. Ele tem 13 anos, se trata com homeopatia desde a barriga. As minhas filhas também se tratam com homeopatia quando tinham 3, 4 anos. E quando ele entrou na sala, eu fiquei na antessala e já vinha angustiada, abafada, porque a ansiedade lhe dá aquela angústia, aquela coisa que você não sabe explicar. E eu perguntei à atendente se teria uma vaga para mim naquele dia, que eu precisava ver a Angélica daquela forma que eu estava, porque é muito importante. O médico vê como você está, porque nós somos energia, daí você vai sentir realmente o que você realmente está precisando e você vai se expressar com mais facilidade. E ela conseguiu uma vaga para mim às 18 horas. Quando eu adentrei na sala da Angélica, ela disse: eu já sabia que era você. Essa sua tosse que já vem de algum tempo. E aí eu relatei o que estava acontecendo. E ela me perguntou se eu tinha medo. Eu disse: Angélica, eu não estou com medo, eu estou apavorada. É um sentimento que eu achava que eu não precisava mais sentir. Eu achava que já tinha trabalhado isso, e na verdade não. E daí ela perguntou se eu queria me tratar. Eu disse que sim. Ela passou os remédios. O que acontece com os remédios da homeopatia? Os remédios, os efeitos são rápidos. Você vê, ele corresponde rapidamente. E ele clareia, ele dá uma clareada em tudo que você está sentindo. Então, eu acho que ele lhe ajuda no seu processo de autoconhecimento, de se firmar nos seus sentimentos. A homeopatia trata da centelha divina, que é o nosso espírito, que é eterno. Porque o nosso corpo é passageiro. Eu nunca vi ninguém morrer e levar o corpo. O corpo vai para a terra, se desmancha com a terra. Por mais que você queime, por mais que fizesse mumificar, o corpo fica na terra. O que é da terra volta para a terra. Mas o espírito não, o espírito é eterno. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, todas as nossas vivências estão nesse espírito. E ele tem que ser tratado. Porque quando ele não é tratado, o que acontece? Você adoece. O corpo físico adoece, que é o reflexo desses sentimentos. E a homeopatia trata o quê? O doente e não a doença. Porque você pode dar um remédio para a doença vai sumir. Mas você não tratou o que causou aquela doença, então ela poderá se manifestar em outro local do seu corpo. Ao passo que quando você toma os remédios da homeopatia, que você se cuida, você vai tratar você. Você poderá adoecer por outras coisas. Claro, nós somos seres em evolução. Que bom que a doença veio, que a doença é um presente, e a doença vai você se conectar com você mesmo. Você vai parar e se analisar. O que é que eu estou precisando melhorar? O que é que eu preciso trabalhar?
Eu acho que, inclusive, essa pandemia que veio, que está aí há quase 6 meses, veio para a humanidade entrar nela mesma, uma introspecção para saber qual é o meu papel, qual é o meu propósito. Porque se você não tratar, se você não se conhecer, você se perde seu propósito. E nós todos temos um propósito nessa terra. Nessa vida aqui, nós temos um propósito. E não podemos nos afastar deles. Porque se nos afastarmos, cadê a nossa evolução? E a homeopatia, ela ajuda a lhe botar você na trilha, no seu caminho, no seu propósito. E eu sou paciente da homeopata com muito gosto. Eu acho que é a cura, é a homeopatia. Boa noite, eu me chamo Maria Aparecida Figueira de Sá e venho aqui prestar meu depoimento, né? Eu faço o acompanhamento com a doutora Angélica Hermínia desde 2008. Em 2008, quando eu comecei o tratamento com ela, eu fazia uso de cloridrato de paroxetina, porque eu tinha síndrome do pânico. E com pouco tempo eu já consegui substituir essa medicação por homeopatia. E até hoje eu uso homeopatia, né? Eu me considero assim praticamente curada, porque eu não tenho mais crises. E faço uso só da homeopatia, assim como em outros campos da minha vida também, né? Eu tinha muito sinusite, né? E aí não tomo mais antibiótico. Hoje eu só faço uso da homeopatia. Na verdade, aqui em casa, eu, meu esposo, meus 2 filhos, nós fazemos uso da homeopatia desde 2008, continuamente. E acredito muito na homeopatia e tenho colhido os frutos muito positivos na minha vida com o uso constante da homeopatia. Doutora Angélica, a senhora é maravilhosa, muito obrigada por tudo. Boa noite, eu sou Enéas Menezes Moura, sou pai de Maria Luísa Figueira e esposo de Maria Aparecida. Estou aqui para falar um pouquinho, bem rápido, né, sobre o tratamento com homeopatia através da doutora Angélica. Confesso que no início eu era resistente a iniciar um tratamento com homeopatia e fui convencido pela minha esposa, Maria Aparecida, para conhecer a doutora Angélica. E aí já se vão muitos anos, né? Não vou dizer exato porque não sou muito bom de data, mas que nós banimos de nossa família o uso da alopatia. Eu posso dizer que a gente não usa mais antibiótico e remédios convencionais e estamos usando o tratamento homeopático há muito tempo. Porque hoje eu entendo que a homeopatia ela trata o paciente, né? Não trata a doença. É uma desmistificação do que a gente aprendeu na nossa vida, que assim, tá com dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça. Tá com dor de garganta, toma um antibiótico, um anti-inflamatório. E a homeopatia nos trouxe outra maneira de ver a vida e auxiliar o nosso tratamento, né? Porque o tratamento é integral. Né? O remédio para a doença ele é relativo hoje na nossa mente. E nosso trabalho hoje em casa é de usar a homeopatia. Inclusive no momento da pandemia, né, do coronavírus, a doutora Angélica indicou para a gente as vacinas, né, os tratamentos preventivos. E estamos muito felizes com isso e as pessoas que me conhecem, eu sempre falo sobre isso. Né? É uma coisa nova que muita gente não acredita, mas assim, hoje eu acredito muito na homeopatia. E nossa família faz uso dela constantemente, né? É um hábito nosso fazer isso. Abraço, doutora Angélica. E todos os pacientes e as pessoas que não conhecem a homeopatia, vale a pena conhecer. Abraço. Meu nome é Clara Raíssa, eu uso a homeopatia há mais de 20 anos. A homeopatia ela entrou na minha vida através do meu filho,
posso falar dessa maneira. Ele tinha 1 ano de idade, né? E todos os episódios que ele precisou usar medicação alopática era um transtorno para mim. Foram muito poucos, mas até mesmo antitérmico, quando ele ingeria, ele colocava para fora. Isso me deixava muito preocupada e angustiada. Assim, mesmo sem acreditar na homeopatia, eu resolvi levá-lo a uma consulta homeopática. E aí, com o uso, né, com o tempo, isso foi se consolidando. Com pouco tempo de uso, ele fez uma crise de asma. E eu pude ver e comprovar que em menos de 1 hora, 1 a 1 hora e meia, ele saiu de uma crise de asma só com arsênico albo. E eu fiquei muito, mas muito impressionada mesmo. E isso me deixou muito feliz, né? E aí, essa foi a prova viva, assim, né? Que eu estava no caminho certo e até hoje eu estou na homeopatia. Então, para a parte física, né? Eu tenho certeza que a homeopatia funciona, é só o que nós usamos aqui na minha casa. Na parte emocional, a homeopatia ela ajuda muito, 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 muito. Os meus filhos, como eu já falei, eles usam desde pequeno. E o meu filho mais novo, ele tem um temperamento difícil e a homeopatia ajudou muito, é visível. A parte emocional, a questão da ansiedade, a questão dos medos. Passamos por dificuldades, né, ao longo da vida, um trauma que aconteceu na família muito grande. E os meninos, eles passaram muito bem por isso, muito, muito, muito bem mesmo. Tenho certeza que se não fosse a homeopatia, a gente não teria vencido o que a gente venceu, tudo que a gente passou, né? E isso foi bem importante mesmo na minha vida. Eu costumo dizer que só conhece e só sabe o que é homeopatia quem faz uso dela. É impossível você falar mal de uma coisa se você não conhece. E a homeopatia é isso. Só quem usa, né? Quem usa há bastante tempo, ou quem já usou, é que pode falar alguma coisa. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e a homeopatia. E a minha querida doutora Angélica. Olá, é um prazer enorme estar participando do Congresso de Ansiedade. Quero agradecer inicialmente aos organizadores do evento, essa honra de estar participando pela segunda vez, e a vocês que estão aqui partilhando comigo a minha experiência. Eu vou falar sobre como é que a homeopatia pode ajudar nos casos de ansiedade. Então, meu viés, naturalmente, vai ser a ansiedade pelo vértice da homeopatia e também pelo meu percurso profissional. Eu sou psicoterapeuta de base analítica e psicossomatista em formação. Então, a minha visão de doença, ela vai passar por esses modelos filosóficos. E eu vou embasar um pouco sobre o que é homeopatia, para poder depois focar de que forma a homeopatia vai poder ajudar os portadores de ansiedade. Então, o que é ansiedade? Eu não vou me ater muito a esse conceito, porque como o congresso todo sobre ansiedade, várias pessoas, vários profissionais das áreas, inclusive, bem pertinentes, já devem ter focado. Então, quero dizer assim, de uma forma abrangente, eu tenho certeza de que quem tem ansiedade sabe que tem ansiedade, sabe o que é ansiedade. Então, a ansiedade é uma sensação, é uma capacidade que o organismo tem de desenvolver uma reação de luta ou de fuga diante de uma situação nova. Eu não diria que é nem diante de um perigo só, diante de uma ameaça, não, mas diante de um novo que eu me vejo convidado a me adaptar àquilo, até a comemoração, por exemplo, do meu aniversário, ou a apresentação de uma palestra, como a gente está aqui, o organismo ele se capacita com seus hormônios e nas suas reações de estar alerta. E isso você libera adrenalina, noradrenalina e todos os outros neurotransmissores capazes de nos deixar alerta.
Numa quantidade razoável, isso é uma capacidade adaptativa normal do ser humano. Quando isso fica além, a mais, de fato, causa um desconforto físico, psíquico, inclusive debilitando a pessoa no seu desenvolvimento pessoal, profissional, afetivo, relacional. Nestes casos, de fato, tem que haver o tratamento. Cada autor aborda a ansiedade pelo seu vértice. Freud abordou como um conflito. E Jung, que veio depois de Freud, que é um freudiano, vamos dizer assim, com o vértice também da parte espiritual, traz, além das angústias do conflito primitivo da criança com os pais, traz também questões arcaicas que a gente já traz ao nascer. Porque ao nascer, o ser humano ele já traz a carga genética de sua mãe no óvulo e do seu pai no espermatozoide. Essas são informações que já vêm de todo um jeito de funcionamento. Cruzado isso num arranjo bem genuíno, que é o de cada pessoa, estão presentes essas informações e depois, com o tempo, a gente podendo o nosso livre-arbítrio de manejar esse arranjo. Eu digo que a maior importância do ser humano, do curador para o ser humano, é ajudar ele a administrar esse arranjo que ele traz herdado. Então, a ansiedade, veja bem, no meu modo de ver, as mais difíceis de tratamento são as que foram geradas na vida intrauterina por reações da mãe diante da própria gravidez, situações onde ela vivenciou no seu corpo, vivenciou ameaças de abortamento, descolamentos prematuros de placenta, hemorragias, sustos, traumas, às vezes traumas psíquicos, conflitos entre o casal, conflitos familiares. A criança já nasce com o seu corpo marcado pelas emoções de medo, de tristeza, do que a mãe sentiu. Isso hoje é um campo que está extremamente comprovado. E nesses casos, então, a criancinha ela já nasce chorosa, ela já nasce com dificuldade relacional, porque o ser humano, via de regra, dando tudo bem com ele é um ser social. Então, quando a gente vê uma criança com dificuldade de interação na escola, com dificuldade de expor sua alegria, às vezes a gente é tentado a dizer, é o jeitinho dela, porque nasceu assim. Tem um jeitinho de cada um, mas tem características do humano que a gente vê que elas estão, vamos dizer assim, fragmentadas ou hipodesenvolvidas, pouco desenvolvidas, e que ali já há o sintoma. Eu vou chamar de ansiedade. Muitas vezes é fobia, a criança tem fobias, não sabe explicar. E com a ajuda do terapeuta infantil, que é fantástico, porque a minha concepção do tratamento de ansiedade e de todas as doenças, via de regra, é um tratamento multidisciplinar. Eu não concebo uma clínica, ela dando conta, per si, do humano, do adoecer humano. Por quê? Porque é muito complexo, tem vários vértices, e quando a gente se soma, isso daí, só quem se beneficia é o próprio paciente. Então, na terapêutica infantil, na psicoterapia, eles fazem um trabalho incrível, mas tem coisas que o próprio psicoterapeuta vê, que é para além do concreto, que não, é um imaginário, é uma memória que está disparando ali. E nesses casos da criança, é muito importante que a gente possa focar o trabalho da homeopatia. A homeopatia ela age em todas as fases, todas, mas com certeza eu daria um destaque especial para a gestação e para a primeira infância, de 0 a 7 anos, onde fica marcado no corpo e aquilo vai seguir como se fosse uma marca da personalidade. A pessoa vai achar que é assim. De fato, se fizer um tratamento precoce, bem feito, se desfaz aquele, vamos chamar, aquele nó existencial, aquele distúrbio que ficou ali.
Então, as causas de ansiedade são variadíssimas. Como eu falei, desde as genéticas até as vivências psíquicas, emocionais, relacionais e orgânicas. Uma mãe que tem uma eclâmpsia na intercorrência da gravidez, as vivências orgânicas, elas marcam definitivamente o ser humano com uma ansiedade de morte. Isso vai ser reeditado futuramente. Os casos de síndrome de pânico frequentemente têm origem nessas vivências traumáticas intrauterinas que vão ser reeditadas por um episódio lá na frente. Às vezes, o terceiro ano vai sair da escola, vai passar para a faculdade, aquele rompimento com o ciclo, para ir para o outro, revive a angústia do nascimento, o trauma, e se foi muito bom, não é tão ansioso, mas se eu vivi sensações muito ansiogênicas, elas são reeditadas de forma bastante, vamos dizer assim, intensas e aflitivas. Então, o mais importante de a gente entender que a ansiedade ela é multifatorial e que, no caso da homeopatia, nós vamos focar, que é o que eu vou explicar agora, nesse indivíduo por inteiro. Então, para poder a pessoa entender como a homeopatia age, precisa saber que ela tem uma diferença da alopatia no seu método de cura, no seu método de tratamento, vamos dizer assim. A homeopatia, ela é baseada em alguns princípios. Hipócrates, o pai da medicina, ele enunciou antes de Cristo que havia duas possibilidades de se tratar o ser humano. É o princípio dos opostos, em que é baseada a medicina tradicional, onde você usa uma substância que ela é oposta àquilo que você está sentindo. Está com a dor de cabeça, vai tomar um analgésico. Está com uma inflamação, vai tomar um anti-inflamatório. Você está com hipertireoidismo, aumento do hormônio tireoidiano, você vai baixar aquele hormônio. E vice-versa. E sucessivamente. Agora, na homeopatia, não. Você vai usar uma substância que é semelhante ao adoecer, ao sofrimento. Então, se eu estou com uma gripe, com sintomas catarrais, corizando, tosse, o medicamento que eu vou tomar, ele é capaz de produzir isso no ser humano saudável. Então, esse é o princípio da semelhança. O outro princípio que a homeopatia utiliza no seu processo de tratamento é as diluições. Porque Hahnemann, o criador da homeopatia, ele tratava com alopatia e usava mais o princípio. Ele viu que ele era um gênio, né, nas traduções dos seus livros que ele passou a traduzir, que tinha essa segunda forma de curar, enunciada por Hipócrates, e começou a usar, que inclusive é o princípio da vacina na medicina tradicional. Você quer que a pessoa não tenha sarampo, você vai usar o vírus atenuado, agora aí usa a matéria mesmo, mas mais atenuado, coloque a reação contra, deixa você imune. Na homeopatia, tem esse princípio, que é o da semelhança, mas a diferença é que os remédios eles são diluídos, dinamizados, que é um processo de sucção, de agitar a molécula na água, que vai ficar ali impressa na memória. E deixa apenas a informação energética do remédio. Isso é o boom da homeopatia, que é uma coisa que, se por um lado ela é criticada e duvidada porque não tem matéria e as pessoas acham que não age, se por um lado tem isso, por outro, esse é o, vamos dizer assim, é o cartão de visita da homeopatia, porque ela age em doses infinitesimais, bastante diluída e tem uma energia sutil que age no distúrbio energético de onde se formou a patologia da pessoa, o distúrbio onde se formou aquele sofrimento. Então, outra diferença é isso, a gente usa remédios diluídos e dinamizados. E esses remédios, eles são da natureza. Podem ser um vegetal, pode ser um mineral, pode ser um animal ou as secreções do próprio corpo. E o outro princípio é que para eu usar esse remédio como um medicamento homeopático, ele já foi testado no ser humano.
e foi catalogado nos livros que a gente usa, chamado Matéria Médica e Repertório, que são ferramentas obrigatórias para o homeopata trabalhar. Então, é diferente de eu colher uma plantinha, uma malva, e usar para lavagem vaginal, ou tomar como cicatrizante, ela age como cicatrizante. Pegar um chá de pitanga para gripe é bom para gripe, mas é diferente, isso é fitoterapia. A homeopatia, se ela pegar essa substância, ela tritura, dilui, é experimentado nas pessoas, e quando a pessoa experimenta essa medicação, o que ela sente é catalogado no livro, e depois de, no mínimo, 20 pessoas tendo usado e catalogado a interseção dos mesmos sintomas nela, é que esse remédio passa a virar um medicamento homeopático. E aí a gente pode usar. Então, esse é o modo da homeopatia agir. E quando a pessoa toma, ela não só sente, por exemplo, coriza, dor de estômago, prisão de ventre, dor de cabeça no lado, são sintomas. Ela também descreve sensações no seu próprio espírito. Acordei disposta para trabalhar, ou então senti uma melancolia intensa ao pôr do sol. Então, os medicamentos homeopáticos, eles são descritos como se você, quando lê o remédio, é como se um ser humano estivesse falando sobre ele, sobre a história de vida dele. Esses são os princípios que a gente vai usar no paciente com ansiedade. Como é que vai agir? Como é que a gente faz no consultório? A gente faz uma consulta desde a vida da pessoa toda, desde seus pais, os ancestrais, as doenças que eles tiveram, de preferência, como é a mentalidade do pai e da mãe, a gravidez dessa pessoa, a primeira infância, faz todo um histórico de quem é esse sujeito, quem é esse ser humano. Para qualquer queixa que ele levar, a gente faz essa anamnese, essa história clínica, e depois a gente vai individualizar os sintomas e repertorizar. O que é isso? É ver a semelhança com uma substância na natureza e vai dar esse medicamento à pessoa. Esse medicamento vai tocar na energia vital, competir com o distúrbio, cessado o efeito do medicamento, vem a melhoria da pessoa. Isso só sabe quem experimenta para ver como é a ação do medicamento homeopático. Então, e age, Angélica, você realmente vê na clínica a resposta absurdamente. É uma coisa que é preciso experimentar para ver, e a qual eu recomendo em todas as fases da vida. Nas fases mais avançadas, onde as pessoas às vezes já se castigaram muito com medicamentos alopáticos, e já estão com o organismo um pouco viciado, com a sua energia vital pequena, realmente tem mais dificuldade, mais ágil. E às vezes a pessoa vê toda a diferença em tratar-se com homeopatia, usar o seu remédio de fundo, como a gente chama, constitucional, e mesmo assim ainda precisar de meio Rivotril para dormir, 0,25 para quem usava 2 miligramas. Isso é um avanço, porque o que eu mais gostaria de deixar claro é onde ela age. Ela age no distúrbio da energia vital, não é na matéria só constituída. Depois ele vai e transforma. A gente não sabe, por exemplo, você dá um remédio e a verruga não cai e ela entra. Então, do mesmo jeito que um dia ela fez essa protuberância, ela entra. De novo, ela invagina. Esse é o efeito do corpo, que a gente não vê no tempo. Mas quando vai no consultório, e a verruga? Doutora, nem vi. Ela não viu que caiu e ela voltou para o lugar onde era antes. Então, assim, o tratamento, ele é no distúrbio da energia vital. Então, a gente faz uma comparação. Ao fim da minha exposição, eu vou apresentar os vídeos de alguns pacientes para ilustrar de como eles se sentem com o uso da homeopatia. Por exemplo, na síndrome de pânico. A síndrome de pânico, ele é um transtorno que é um transtorno sem nome, sem explicação. A pessoa não sabe exatamente qual foi o fator desencadeador, mas ele reedita uma memória de uma morte iminente, E isso, nesse quesito aí, a gente faz a história, a gente colhe, sim, a gente valoriza demais os sonhos
onde está, vamos dizer assim, o estofo do inconsciente. São coisas que a própria pessoa não sabe. Veja, mesmo em crianças adotadas, que frequentemente tiveram esse abandono, né, muito precoce, muito primitivo, do seu amor primordial da mãe, essas crianças contam nos seus sonhos e a gente é capaz de ver e reeditar, reconstruir, construir na fantasia um tipo de sofrimento que ela viveu com os pais, que ela nem se lembra, nem tem memória para contar, e nem tem, vamos dizer, registro, mas aparece no sonho, seja simbólico com animais, seja com atores, com outras pessoas. Então, a homeopatia, ela se utiliza dessa linguagem anímica, que aparece nos sonhos, nos atos falhos e nos sintomas. Não é bem uma psicoterapia, não é, mas você se sente acolhido e, por exemplo, eu que sou psicoterapeuta de base analítica e psicossomatista em formação, estou terminando essa formação junguiana, eu utilizo ferramentas para acolher o inconsciente da pessoa mais fácil, para não ficar restrito só ao que a pessoa traz, vamos dizer assim, concretamente. Mas a homeopatia, ela tem o recurso, em primeiro lugar, são das sensações psíquicas, mentais e espirituais, que isso é o que caracteriza um ser humano. Então, a ansiedade de uma pessoa, por exemplo, que quando tem a síndrome de pânico, ela quer montar numa moto, essa é uma paciente que eu tinha, e sair na garupa do seu filho na moto com ela tem que rodar a cidade toda, aquilo acalma ela, ela volta para casa tranquila. Enquanto outras pessoas têm a síndrome de pânico e quer ficar quieta num cantinho. Remédios completamente diferentes. São coisas extremamente subjetivas, onde há uma singularidade de cada pessoa. As crianças, marcadas pelas memórias infantis, com as fobias. Eu tenho um caso, não sei se vai dar para apresentar, mas que a criança tem medo de inseto, por exemplo, e tem outros medos de afastamento, então inquietude, não para. E aí, se você vai estudar os insetos na homeopatia, eles não param. Inclusive, eles sempre aparecem crianças, eles não param, porque a vida deles é muito curta, do inseto em si, tem medo da morte. Então, eles ficam sempre em movimento. Então, essas crianças que têm essa hiperatividade, quando a gente estuda, que faz o medicamento, e que a gente dá, é uma mudança sem palavras. É uma rearrumação no distúrbio, frequentemente. A gente, às vezes, nem consegue realmente descobrir exatamente qual foi o distúrbio gerador, mas a gente vai pelo que aparece, pela expressão do sofrimento, que é vista no que a criança fala, no que ela não fala, na sua sudorese, no cheiro da sudorese, na cor da sudorese, se mancha a roupa, na localização, se é na cabeça, se é aqui, se é nos braços, se os pés e mãos são quentes, ou seja, em todas as características que aquele corpo expressa o distúrbio do sofrimento que ele está vivenciando. Então, a eficácia da homeopatia na ansiedade é comprovada. Tem outros casos que a ansiedade vem acompanhada com outros distúrbios também. Então, como toda ciência, temos as limitações e, às vezes, a gente também não acerta exatamente o remédio que cobre a ansiedade do paciente, que cobre a subjetividade do paciente. Por falha, às vezes, na transmissão, às vezes a gente acha um remédio parecido, às vezes porque o paciente não se expressou também claramente, numa sessão só não é fácil, então a gente faz outras sessões repetidas para que, com o tempo... Eu tenho um paciente que tem 20 anos comigo e chega numa sessão e aparece algo completamente novo, que a gente nunca tinha visto, ou tinha visto e não tinha visto daquele jeito. Tinha ouvido, mas não tinha tido aquela percepção e veio a mudança. Então, o processo homeopático de cura é um processo, ele é profundo, outra coisa, ele é de dentro para fora. O que significa isso? De dentro para fora e do mais profundo para o mais superficial. Se uma pessoa me procura
Por exemplo, o eczema, né? Porque eu comecei a minha vida sendo dermatologista. E a minha migração foi o eczema atópico, a minha tese. Então, a pessoa vem com eczema, a criança, mas com ansiedade absurda, com a rejeição ao toque dos pais, com a rebeldia, uma desconfiança afetiva grande. Vem. E também, vamos dizer assim, com outros sintomas, com intolerância à lactose, com a barriguinha inchada e diarreia. Quando você repertoriza, ou seja, repertorizar é estudar toda a dinâmica do caso, que você dá o medicamento homeopático para aquela criança, para aquele sujeito, ele vai agir primeiro no que há de ser mais importante. E o que é mais importante no ser humano é é o seu espiritual, é a sua relação com o mundo. Depois é o psiquismo, que o psiquismo já é diferente, é a minha vontade, são os meus desejos, são as minhas atitudes. Depois ainda vai agir nos órgãos mais importantes, isso é que é de cima para baixo, de dentro para fora. Então, o remédio, se a pessoa age primeiro nos órgãos vitais, cérebro, coração, pulmão, para depois agir no órgão periférico. Quando isso tudo está mais ou menos arrumado, o remédio já vai no lugar. Isso é da natureza incrível, é da natureza intrínseca da medicação homeopática. Um hipertenso vem para mim, mas ele vem para tratar, vamos dizer, uma dor articular, gota, no caso, gota, mas ele é hipertenso, mas ele não quer, porque já toma um remédio de pressão. Então, eu começo a tratar esse paciente, ele vai tendo a melhoria da dor articular, mas o cardiologista, ou ele mesmo, vai vendo que está melhorando a pressão arterial dele. Porque esse órgão é de maior importância do que as articulações para a manutenção da vida dele. Da vida. Então, essa é a segurança que a gente tem com o tratamento homeopático, é de buscar primeiro a estruturação do ser humano como um todo, e depois o próprio medicamento vai localizando o que há de ser curado naquele ser humano. Bom, essas são as bases gerais da homeopatia. Eu quero falar um pouco da homeopatia nesse momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia do Covid, né? Ou seja, associado a todo um regime de ansiedade que a gente já vinha vivendo antes do Covid, com esses modelos de uma sociedade capitalista, de uma sociedade competitiva, que cobra da gente respostas imediatas, cobra que você seja tudo, que você saiba inglês, saiba outra língua, que saiba esporte, que faça dieta, que seja magro, que faça tudo, ou seja, que você seja ativo e não contemplativo. Isso já vinha um boom de ansiedade, a gente já estava muito frequente. As síndromes de pânico, como a gente chama, as patologias narcísicas, que são as patologias onde não tem um fundo relacional com o outro, e sim eu comigo mesmo, do próprio vazio existencial. Então, o suicídio estava muito grande, as patologias do pânico, as depressões. Afora isso, veio o universo e traz o Covid, impondo a nós mesmos um confinamento, uma parada, e parar para pensar em si e na minha relação do que é mais prioritário para mim na vida, do que é prioritário para um ser humano. Isso aumentou muito a ansiedade de muitas pessoas diante dessa situação que é não poder se relacionar afetivamente, mas afetivamente relacionar-se de todo modo. E nesse quesito, a homeopatia também teve essa contribuição incrível, porque nas pandemias a gente estuda o remédio que localiza, que cobre toda a sintomatologia. Não teve um só, como já teve em outras epidemias, da escarlatina, que foi a beladona, como já teve o próprio arsênico albo na epidemia de cólera, mas só que nessa do Covid foram mais ou menos uns 7 medicamentos que cobriam. Mas, em primeiro lugar, foi o arsênico albo, e a gente instituiu para a população. Já mais recentemente, há um mês atrás, saiu a finalização dos estudos da experimentação da secreção do paciente doente com Covid, e foi feito um remédio específico chamado coronino, que é feito da secreção do doente do Covid, que nós já estamos usando preventivamente
fazendo essa memória, vamos dizer assim, trazendo essa informação para o corpo, para se eu pegar o Covid, que é diferente, se eu entrar em contato com ele, eu ter uma resposta imunológica para combater essa situação se chegar para mim. Então, essa é outra contribuição, mas, sem dúvida, os níveis de ansiedade aumentaram, mas eu creio que foi para esta parada de olhar para dentro de si e buscar a minha integridade, a minha relação com o universo, a minha relação comigo mesmo. Bom, gente, eu espero ter contribuído com os pilares da homeopatia, com a eficiência dela nos processos patológicos de ansiedade, e estou à disposição, além do meu e-mail, que é angelicaherminia@gmail, tem meu Instagram, que é angelica_herminia, e meu Facebook, que é Angélica Hermínia. Vocês fiquem à vontade de trocar informações comigo, me dará muita satisfação se eu puder responder. Se eu não puder, eu vou pesquisar e a gente vai saber juntos. Um beijo, aproveitem o congresso e Deus possa olhar por a gente.